Olá, quinto ano, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Bom, hoje nós vamos iniciar a nossa unidade 8 de História, né? Tá acabando o nosso livro. Então vamos lá. A gente vai falar um pouquinho sobre povos antigos e as heranças. Aí eu vou pedir para vocês abrirem na página 22 e a gente vai falar sobre herança material, os vestígios. Historiadores e arqueólogos estudam fragmentos diversos, estabelecendo relações entre o passado e o presente. O conhecimento acumulado pelos povos antigos chega até nós, trazendo marcas do passado e colaborando para formar a cultura do presente. Então, todos esses vestígios antigos colaboram também para a nossa cultura atualmente, né? A gente faz muita coisa hoje em dia, por quê? Porque a gente tem de antigamente, dos nossos antepassados. Os povos antigos deixaram muitos legados. A forma de medir o tempo, o alfabeto, os números, as obras de arte, as ruínas e os bens arquitetônicos, a culinária, aspectos religiosos e etc. As obras arquitetônicas são exemplos de bens que fazem parte do patrimônio material, ou seja, aquilo que a gente pode pegar, tá? Patrimônio material, e que são legados culturais. São exemplos desses bens que fazem parte do patrimônio material e que são, um exemplo é o Parthenon, templo dedicado à deusa Atena e construído há 2.500 anos. Então, ó, tem tempo. Outro também são as pirâmides do Egito, né? A gente pode ter também como um vestígio material. A forma de construção das colunas desenvolvida pelos antigos gregos tem sido inspiração para a arquitetura ao longo da história. Então, como eles construíram, aqui na imagem a gente consegue ver, como eles fizeram essas colunas dessa forma, diferentes, bonitas, né? Esse tipo de arquitetura ela ainda é muito presente no nosso dia a dia. A gente pode ver algumas construções com esses traços arquitetônicos, né? Muitas construções da antiguidade, consideradas patrimônios materiais, reúnem tradições de diferentes tempos e origens. As pirâmides localizadas nas terras próximas ao rio Nilo, como os túmulos de reis e rainhas de Meroe, por exemplo, têm estruturas e elementos decorativos que remetem a outras culturas antigas, como as do reino de Kush, do Egito, da Grécia e de Roma. Então, a gente consegue ver, gente, através dessa arquitetura, através dessas construções, como é que era um pouquinho da cultura deles, né? E a gente carrega isso ao longo do tempo. E a gente vê quão rico eles eram em sabedoria. Porque para construir, para terem essas construções erguidas até hoje, são mais de 2.000 anos. Além dos gregos, dos egípcios, nós também temos os maias, né, que tem construções aqui na América Central e na América do Sul, construções muito antigas, pirâmides também muito antigas. É muito interessante. Aqui, você sabia? Pompeia. Algumas construções da antiguidade sobreviveram ao tempo por motivos diversos. No ano de 76, o vulcão Vesúvio entrou em erupção e soterrou as cidades romanas de Pompeia, Herculano e Estábia. Essas cidades foram cobertas por cinzas e depósitos vulcânicos que atingiram a altura de 6 a 7 metros. Ou seja, o vulcão Vesúvio ele era muito grande, então ele atingiu 3 cidades. Essas cidades elas ficaram enterradas debaixo de cinzas e de vestígios vulcânicos, de lava petrificada. No final do século XVI, as ruínas das cidades soterradas foram descobertas. E aí foram descobertas muitas coisas. Foram descobertas as ruínas, debaixo dessa camada, né, espessa de lava vulcânica, foram descobertas as cidades. Foram descobertas pessoas mumificadas, objetos arquitetônicos, também objetos que eles utilizavam no dia a dia, utensílios domésticos. Muito interessante também, se vocês quiserem pesquisar um pouquinho sobre isso, vai ser bem legal. E aí, gente, a gente vai falar um pouquinho hoje também
sobre a ciência e a tecnologia ao passar desses anos. Né? A gente vai entrar no nosso capítulo 2 também, na página 24. Então, vamos ver aqui, ó. Na antiguidade, os povos desenvolveram vários conhecimentos científicos e tecnológicos. Os antigos egípcios conheciam muito o corpo humano devido à prática de mumificação e tinham escolas chamadas de Par-Arkan, voltadas para o conhecimento da medicina. Então, os egípcios, eles estudavam medicina. Por quê? Porque eles tinham o entendimento de que eles iriam reviver. Né? Então, eles precisavam mumificar seus corpos para que seus corpos estivessem prontos para esse momento que eles fossem reviver. No mundo dos mortos ou no mundo dos vivos, não sei o que eles pensavam. Né? Mas eles tinham que estudar para saber como é que iam tirar os órgãos, como é que iam conservar esses órgãos. Eles colocavam dentro de uma vasilhinha, uma vasilha, um pote de cerâmica, colocavam os órgãos ali dentro, o corpo ele ficava sem órgãos para ele ter um tempo maior de duração, né? E até hoje a gente encontra múmias do tempo de milhares de anos atrás. Elaboraram remédios feitos com bebida à base de plantas e de animais. Eles acreditavam que algumas doenças eram enviadas pelos deuses e, por isso, acrescentavam ao tratamento médico algumas práticas consideradas mágicas. Na Grécia Antiga, Hipócrates, ele viveu de 460 a 380 a.C., se dedicou aos estudos sobre o corpo humano e as doenças. Ele baseava seus diagnósticos na observação dos sintomas, estabelecendo, com isso, um critério racional e não mágico no tratamento de doenças. Então, ele começou a ter uma outra visão. Opa, não tem nada a ver com magia isso daqui não. Aqui tem que tomar um remédio, tem que fazer tal coisa, tem que caminhar, tem que repousar, enfim. Ele começou a perceber que a ciência, é um pouquinho diferente. O conhecimento tecnológico foi fundamental na antiguidade, principalmente para controlar inundações e criar sistemas de irrigação. O desenvolvimento dos conhecimentos matemáticos foi importante para diversos povos, como os mesopotâmicos, que construíram arquedutos para controlar o fluxo dos rios, e os antigos egípcios, que tinham um sistema próprio de numeração. A civilização egípcia também desenvolveu sistemas de irrigação, tornando a agricultura mais eficiente, e constituiu barreiras e canais para melhor aproveitamento das águas do rio Nilo. Então, com esses vestígios, a gente pode perceber que muito da tecnologia que a gente tem hoje de irrigação veio de lá, de milhares e milhares de anos atrás. Por quê? Porque eles já faziam isso, eles já tinham o entendimento que se fizesse uma vala ali, a água iria escoar, né? E que aquela água ela poderia irrigar uma plantação. Né? Então, a gente vê que muita da tecnologia que a gente usa hoje é baseada na de antigamente. Tá? Galera, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido também. E a gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso na aula online. Qualquer dúvida já sabe, é só me mandar um recadinho. Beijo!